Olá a todos, muito bem-vindos. A todos vocês, muito obrigada por estarem mais uma vez aqui na noite de hoje. Nós teremos uma palestra muito interessante, muito oportuna, que é o tema empatia. Vamos praticar? Nossa palestrante de hoje, Marta Veiga. E eu já vou convidá-la para fazermos a nossa oração inicial e começarmos a nossa palestra. Marta Veiga. Estou convidando ela. Não sai ninguém, aguarde aí que eu já estou chamando ela. Ela está quase chegando. Já chamei. Eu acho que ela não está online ainda, mas vou tentar mais uma vez. Marta Damaso. Nossa querida Marta Veiga. Gente, a nossa palestra de hoje é muito importante, muito interessante. Vocês precisam assistir até o fim, fiquem aí, aguardem, tenham só um pouquinho mais de paciência, porque Marta daqui a pouquinho está entrando. Solicitação para ela. Marta Veiga, estamos lhe aguardando aqui em mais uma palestra do NEAM, hoje com um tema muito bom, chamado empatia. Vamos praticar. Marta Veiga, estamos lhe aguardando. Vamos falar sobre assunto palestras. Sônia Nascimento, como vai, minha querida, minha amiga maravilhosa, companheira, coralista do Coral Mensageiros do Canto, Coral do NEAM. Vocês estão convidados para participar desse lindo projeto que é o nosso coral. A todos, muito obrigadas vocês que estão aqui. Tem muita gente já ligadinho aqui com a gente. Selma Barros. Olha, Emanuele Santana. Muito obrigada por vocês estarem aqui nesta noite. Estamos só aguardando a nossa palestra de hoje. Beijos para você também, Sônia, Sueli, Kate Regina. Elida Castelo Branco já foi a nossa palestrante e será a nossa próxima palestrante também, ou dirigente, enfim, trabalhadora do NEAM. Silvia Valuar, muito obrigada, você já está aqui. Obrigada. Vou chamar mais uma vez a nossa palestrante Marta Veiga. Vamos lá, se ela dessa vez vai entrar. Marta. Já estou chamando ela. Honorina, boa noite, minha querida. Deus lhe abençoe. Muito obrigada por você estar prestigiando esse momento. Muito obrigada. Marta Damaso Veiga, já estou lhe chamando. Cadê nossa palestrante? Lavínia Cavalcante, obrigada, Lavínia, por estar aqui, assistindo nossa palestra de hoje. Janaína, muito obrigada também, Janaína. Muito boa a sua ideia, Selma. Vamos ler uma mensagem enquanto ela chega, sim, mas preciso tentar fazer com que ela entre, porque nós temos tempo cronometrado. Vou chamá-la mais uma vez, mas posso sim, em seguida,
ler uma pequena mensagem para todos nós nesta noite. Vamos convidá-la mais uma vez. Ainda não chegou. Vamos lá. Marta, cadê você? Estamos lhe esperando, Marta. Chamei-a novamente. Vamos lá. Vânia Lopes, Tita Lete entrou também, está aqui assistindo. Sueli, Roberto, se estiverem aqui, por favor, liguem para... Veja se vocês conseguem o contato com Marta, tá? Avisar para ela que nós já estamos aqui, só esperando que ela entre. Já estou chamando ela, mas até agora ela não chegou. Atendendo aí ao pedido, vamos ler uma mensagem. Que interessante que eu abri esse livro. Agora ela chegou. Marta Damaso, chamada Marta Veiga. Vou lhe chamar novamente, viu, Marta? Acho que não vai dar tempo ler a nossa mensagem, porque nossa palestrante já chegou. E agora, mais uma vez, Marta Damaso. Eu chamo ela Marta Damaso, depois Marta Veiga, mas são sobrenomes. Estou lhe chamando, Marta. Aceite aí o meu convite para você fazer a nossa palestra na noite de hoje. Chegou? Marta, você chegou! Que coisa boa! Boa noite! Seja muito bem-vinda! Obrigada. É com imensa alegria, querida, que o NEAM vai, assim, lhe convida para fazer a palestra da noite de hoje, que é um tema muito oportuno, como já falei. Sem mais delongas, quero começar a nossa palestra com uma breve prece. Todos com pensamento em Jesus, pedindo a Ele proteção, inspiração e amparo para a nossa palestra de hoje. Senhor Jesus, nesta noite nós queremos te pedir muita inspiração para que possamos levar a palavra da noite de hoje a todas as pessoas que aqui nos assistem e que estão necessitados dessas palavras. Inspira a nossa palestrante e contamos com a tua proteção. Que assim seja e assim começamos a palestra da noite de hoje. Então. Marta, o nosso tema é empatia. Vamos praticar? Então, está com você a palavra. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Suzana. Obrigada à casa também pelo convite. E que a gente possa plantar uma sementinha, né, em cada um dos corações que estiver assistindo. Então, esse tema é um tema bem atual, né, e bem necessário. A gente está vivendo uma situação atípica, né, que em toda a nossa existência nunca passamos por isso. E ainda estamos aprendendo a lidar com isso. Ou pelo menos tentando aprender, né? Então, a lição é muito simples. Aprender a amar. Aprender a amar o outro, aprender a amar a si próprio, aprender a amar as flores, as plantas, os animais. Isso faz com que você abra o seu coração e se transforme numa pessoa melhor. Então, se a gente tentar se colocar no lugar do outro, a gente vai chegar bem próximo daquilo que ele está sentindo. Quando a gente tenta sentir o que o outro sente, a gente não vai sentir igualzinho, mas a gente vai chegar bem próximo daquilo que ele está passando. E quando a gente chega bem próximo, a gente consegue perceber que temos condições de fazer algo.
né, para melhorar a vida daquele próximo. E que às vezes a gente acha que o próximo tem que ser aquele somente que está dentro de casa com a gente, na nossa família, né? Que são pessoas que já vêm de muitas encarnações nos acompanhando, tentando nos ajudar a melhorar, né? E a gente acha que só ele é que é o próximo. Mas o próximo está naquele transeúnte da rua, que leva uma topada e a gente passa direto, nem dá a mão para a pessoa levantar, acha engraçado, né? Então, esses próximos é que faz com que a gente se torne uma pessoa melhor ainda. Faz com que a gente se sinta útil para alguma coisa. Então, esse tema, ele veio para abrir mais as mentes das pessoas e perceber que a situação que a gente está vivendo hoje é uma situação que necessita primordialmente de se colocar no lugar do outro. Porque ninguém consegue descobrir o que é nada, né? A gente passamos por quê? Perdas de pessoas queridas, perdas de amigos queridos, perda de tanto de emprego, né? A parte material também afeta muito. E a gente ainda não aprendeu a se colocar no lugar do outro. Então, tem uma música que fala assim, o que é essa tal felicidade, né? E aí a gente hoje vai fazer a pergunta, o que é essa tal de empatia? Né? Empatia é saber enxergar a alma do outro sem julgar nada do que ele está fazendo, do que ele está passando. É respeitar o espaço dele e o tempo de cada um, sabendo que cada um enxerga as coisas externas de uma forma diferente da gente. Quando a gente consegue perceber isso, a gente chega à conclusão de que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente se torna uma pessoa melhor. Então, são pessoas que veem as coisas de fora diferente, têm jeitos diferentes de perceber e têm jeitos diferentes de reagir àquilo que ele está passando. E normalmente, quando percebe um problema em alguém, a gente diz, se fosse eu faria assim, assim, assim. Né? Quando, na verdade, ele não tem que ser a gente é que tem que ser ele. A gente é que tem que se colocar no lugar dele para realmente conseguir enxergar o mais próximo possível o problema dele como ele está enxergando. Então, cada pessoa ela tem uma lente diferente para enxergar a vida. Cada pessoa ela absorve as dificuldades e as coisas boas que passam de uma forma diferente da gente. E não vai adiantar a gente querer enfiar de goela abaixo da pessoa a forma como a gente enxerga. Porque a nossa forma é a nossa. Nós não somos seres individuais, nós somos únicos, né? Estamos sempre à semelhança de Deus, mas somos únicos. Cada um tem a sua forma de ser. Agora, que a gente enxergue que essa forma de ser, ela tem que estar dentro dos ensinamentos de Jesus, né? E aí a gente pergunta, e Jesus era uma pessoa empática? Será que Jesus se preocupava com a dificuldade do outro, com aqueles que estavam ao redor dele? Né? Será que a gente consegue ver em Jesus as coisas que a gente tenta fazer de bom para o outro? Se a gente colocar Jesus no lugar daquela pessoa, a gente vai ver que a condição de fazer aquilo se torna bem mais fácil. Então, em que consiste a empatia? Será que ela consegue melhorar as nossas relações interpessoais? Será que é possível a gente aprender a ser empático? Né? São perguntas que às vezes ficam no ar, porque a gente não está acostumado a praticar a empatia. A gente não está acostumado a se doer com o problema do outro. A gente não está acostumado a estender a mão para ver se diminui aquela dor do amigo, né? Então, quando Jesus disse assim, vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só nessa frase aí, Jesus diz assim, eu estou sentindo tudo que você está sentindo. Né? Ele posicionou-se como alguém que acolhe o outro em suas dores e em suas dificuldades.
Jesus sempre mostrou que quando ele via alguém com problema, ele estava disposto, estava disponível a ajudá-lo, né? Então, fazendo isso, e fazia de uma maneira bem especial, que às vezes as pessoas nem percebiam que ele estava além, às vezes, do nosso entendimento. Além daquilo que a gente podia conceber. Quem é esse cara? Por que ele está fazendo isso? Né? Por que ele está se preocupando comigo e ele não me conhece? Tem isso também. A gente só ajuda aquelas pessoas que conhecem. Né? Então, tem um exemplo de pessoas que falam assim, poxa, fulano só me procura para me pedir alguma coisa para ajudar ele. A gente vê isso por uma ótica de que aquilo é ruim, que a pessoa só olha para você com interesse. Se a gente olhasse pela outra ótica que diz assim, poxa, fulano me viu como uma luz, por isso que ele me procurou. Né? Então, as coisas vão ser muito mais suaves, a gente vai ter muito mais prazer em ajudar. Quando a gente olhar para ele e ver que ele viu na gente a solução do problema dele. Olha que coisa maravilhosa. Né? A gente ter que olhar para o outro e o outro dizer assim, você tem condições de me ajudar, me ajude. E a gente fazer com todo prazer. Então, quando a gente olha as coisas pela ótica diferente daquilo que realmente se apresenta, a gente sente menos dificuldade de aprender a praticar a empatia. Então, segundo os evangelhos, Jesus nunca desprezou ninguém, quem quer que fosse. Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, está na Bíblia. Então, ele sempre acolheu, ele sempre entendeu, ele sempre valorizou, ele sempre consolou, ele sempre encorajou. Todos aqueles que, de uma forma ou de outra, solicitaram sua atenção. Então, Jesus sempre se preocupou em ser uma pessoa presente na vida da gente. Ele sabia tanto que o nosso entendimento era pequeno, que ele não se cansava em estar sempre repetindo o ensinamento. Né? E quantas vezes ele chegou para os apóstolos e disse assim, preste atenção no que eu estou dizendo, faz isso, que é isso que tem que ser feito. E eles questionavam, mas por que, mestre? Por quê? Porque tantas passagens na Bíblia, né, que os próprios apóstolos questionaram a condição de Jesus. Teve aquela passagem em que chegou o paralítico, com muita dificuldade, as pessoas carregando ele na maca, e quando chegou perto de Jesus, ele pediu ele disse, eu te perdoo. E aí todo mundo criticou Jesus. Primeiro porque, quem era ele para perdoar alguém? Né? Segundo, que a pessoa que estava naquela situação não era uma pessoa de boa vida, como dizia antigamente nos tempos de Jesus. Era uma pessoa de má vida. O exemplo de Zaqueu, né, que era um cobrador de impostos, todo mundo odiava Zaqueu, e Jesus pernoitou na casa dele, sendo criticado. Mas por que Jesus fez isso? Né? Porque ele se colocou no lugar de Zaqueu. Ele se colocou de uma forma que ele sabia que dali ele ia conseguir tirar algo daquele ser, daquela alma, daquele espírito que sairia de bom. E teve êxito, né? Zaqueu se entregou completamente aos ensinamentos de Jesus. Aí ele não se cansava justamente por isso, porque ele sabia que aquilo era o caminho para ele mostrar para a gente que a gente tinha que ser empático com as condições das outras pessoas. Então, ele sempre estava à disposição das pessoas, ele sempre foi intenso quando ele fazia as coisas para ajudar os outros. Ele foi marcante, ele não achava dificuldade em nada. E a gente até hoje, tentando aprender, às vezes até não, né? Às vezes até não, a gente acha que é muito trabalhoso ser empático. Mas se eu for toda vez me preocupar com fulano, eu vou cuidar da minha vida. E a nossa vida é o quê? É a vida do outro. É o bem que a gente faz para o outro. É a felicidade que a gente proporciona para o outro. Então, quando Cristo, o exemplo de Cristo, quando o indivíduo deseja verdadeiramente socorrer o outro em suas dificuldades, em seus embaraços, é necessário que adote uma postura de acolhimento e compreensão. É uma coisa também que a gente não sabe fazer. Então, normalmente a gente pensa assim, poxa,
eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para atender fulano. O que será que eu estou fazendo? Será que eu faço essa reflexão? É mais importante do que socorrer o irmão, né? O que será que eu estou fazendo da minha vida que eu chego ao ponto de reclamar uma oportunidade que eu tenho de ajudar o meu irmão? Então, Jesus sempre tinha aquela compreensão, aquela passividade, aquela benevolência em atender, em escutar, em fazer e estender a mão para o outro. E a gente ainda está lá aprendendo. A gente está caminhando, está caminhando. Então, ele deixava o exemplo para a gente, para que a gente nunca desistisse. A gente não podia, de forma nenhuma, deixar esse aprendizado para trás. Então, esse estado de espírito no qual uma pessoa se identifica com outra, presumindo sentir o que o outro está sentindo, isso está próximo da empatia. Então, quando a gente chora porque o outro está passando por uma dificuldade, a gente está chegando bem próximo da empatia. São exemplos de que a gente passa e que a gente tira um aprendizado daquilo ali. Né? Uma perda de um ente querido, que a gente chora copiosamente. A gente chora demais. E Jesus ensinou para a gente que a gente tinha que entender os desígnios de Deus. E a gente entende? Será que a gente hoje, quando perde uma mãe, quando perde um pai, a gente baixa a cabeça e diz obrigado, meu Deus, por ter cessado esse sofrimento? Né? Porque estar na carne é sofrer. Por melhor vida que você tenha, mas as dificuldades, elas chegam mesmo com todo o fervor para que você reflita aí o que eu estou fazendo da minha vida. Será que o que eu tenho condição de fazer, eu estou fazendo? Porque a falta de caridade não é só você deixar de fazer a caridade. Não é só você não querer fazer a caridade. Porque você não quer, porque você não pode, porque você não acha legal, não aceita isso. Mas a condição que você tem de fazer e você não fazer. Às vezes até inconscientemente. Você acha que ainda não chegou o seu dia, ainda não chegou o seu tempo. A gente precisa de um tempo para digerir as nossas missões. Né? Porque cada um de nós vem com uma missão na Terra. Missão essa que a gente vai começando a entender à medida que o tempo vai passando. A gente não pega um papel, um enunciado de coisa dizendo sua missão é isso, não. Você vai vendo à medida que o tempo vai passando, à medida que você vai vivendo a sua encarnação. E aí, a gente não consegue entender isso. A gente queria que viesse um papel, como vem no eletrodoméstico, um modo de uso, e vem dizendo o que é que você tem que fazer naquela encarnação. Mesmo que você não fizesse, mas você tinha consciência que estava lá escrito no papel. Só que vem de uma forma muito melhor, né, do que viria se fosse um manual. Vem de uma forma mais verdadeira. Né? É a gente conseguir refletir as pessoas que estão ao nosso redor, as coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem feito, e chegar à conclusão de que ali é uma das suas missões. Né? A gente tem missão de quê? De nascer, crescer, progredir, viver a vida, que a gente vive a vida, e morrer. E aí, quando a gente chega na morte, a gente diz, eu teria feito diferente se eu voltasse. Mas teve tantas oportunidades de se passar, de entender aquilo que estava passando na sua frente e que você deixou como a água do rio, que passa e não volta mais. E é isso que acontece com as nossas vidas, pela falta do exercício da empatia. Então, a empatia é o sinônimo de uma profunda e penetrante compreensão entre as pessoas. E ninguém na história evidenciou-se de maneira tão enfática quanto Jesus. Porque Jesus, ele não chegou para a gente e trouxe teoria. Jesus fez. Jesus exemplificou.
Ele nunca disse assim, faz ali para mim, João, que é assim que se faz, gente. Não, ele foi lá e fez. Né? E é isso que falta em nós. É a gente colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu nesse tempo todinho que a gente já viveu aqui e em outras encarnações. Tá? Então, quando ele dava o exemplo, ele chegava e dizia assim, ó, gente, é assim que se faz, viu? Mas ele não perdia a paciência quando ele tinha que ensinar de novo. Ele se colocava no lugar deles e chegava e dizia, ó, é assim que se faz, de novo. E ele tinha uma característica de pedagogo, que ele ensinava as coisas com os acontecidos daquelas pessoas, os problemas que ela passava. De uma pessoa, de um povoado, de uma família. Ele pegava aquela história que a pessoa estava passando e começava a contar, né, a criar as parábolas. E as pessoas entendiam com muito mais facilidade. Aí as pessoas falam assim, eu não entendo o que Jesus dizia, porque ele falava por parábolas. Mas parábola era a forma mais fácil dele passar para o povo o que ele queria passar. Porque ele pegava o que estava acontecendo ali e trazia o ensinamento. Então, parábola é a melhor forma de você aprender. Como diz a história, né? Nos dias de hoje, é aprender fazendo. A gente tem que aprender fazendo. E quando a gente começa a fazer, a praticar caridade, benevolência, compreensão, indulgência, parece que a gente fica mais leve. Né? A gente vai cada vez mais lapidando o nosso espírito e fazendo com que ele se vá transformando aos poucos em diamante. Então, Jesus não tinha dificuldade de passar as coisas para ninguém. Ele ensinava 1, 2 vezes, 10, 3. Eu costumo dizer que o professor tem muito disso. Porque o professor ele ensina para o aluno 30 vezes, 50 vezes, se for necessário. Cada vez ele usa uma forma diferente de ensinar para ver se é mais fácil dele entender. Então eu digo sempre, isso é um ensinamento de Jesus. Porque o professor ele se coloca no lugar do aluno, quando o aluno tem uma dificuldade. E aí ele consegue, com a dificuldade do aluno, descobrir a forma mais fácil dele ensinar para aquele aluno. Jesus deixou esse ensinamento para a gente, professor, né? A gente, evangelizador. Então, muitas coisas ele não se cansou de ensinar. Aliás, tudo ele não se cansou de ensinar. Então, quando ele estabelece um diálogo, Jesus ele percebe logo os conflitos que tem na pessoa. E é nesse estabelecimento de conflito que ele descobre onde é que ele vai atacar para que a pessoa entenda o que ele quer dizer. Será que a gente, quando vai ensinar, dar um conselho para alguém, a gente pensa que palavras vai usar? Né? A gente já começa com aquela história. Se fosse eu, então o pai não se coloca no lugar do filho, o filho não se coloca no lugar do pai, o amigo, né, o vizinho. A gente tem essas dificuldades nas nossas vidas. E vai levando da forma de como até agora a gente aprendeu. Mas essa situação que a gente está vivendo no país hoje nos trouxe muito ensinamento com relação a isso. Jesus nos ajudou muito com essa pandemia, que eu sei que isso foi muito combinado lá em cima, para que a gente aprendesse a lidar com a dificuldade sem menosprezar o outro. Porque, na verdade, a situação que a gente está vivendo hoje, somos todos iguais. Não tem o rico, não tem o pobre, não tem o melhorzinho, não tem o piorzinho. Está todo mundo na mesma barca. Está todo mundo na iminência de ser contaminado e de morrer. Independente da condição dele. Então, esse vírus veio para nos ensinar mesmo. A gente precisa ver essa ótica dessa situação que a gente está vivendo. A gente precisa ver que esse vírus veio nos ensinar a sermos pessoas melhores. Ele veio mostrar para a gente que todos somos iguais. Mas o pobre, nem o rico, vai poder falar com autoridade um para o outro.
porque todos estamos no mesmo barco, na mesma arca de Noé, né? Que foi isso que foi feito, separou aqueles que vão ficar cuidando dos doentes, aqueles que vão ter, cada um tem a sua missão. E aí teve a arca de Noé, eu imagino assim, a terra é uma arca de Noé, e a gente que está nela, a gente está lutando para sobreviver. E a gente vai conseguir com mais facilidade se a gente se colocar no lugar do outro. O importante é fazer esse exercício. É começar a fazer as nossas práticas no dia a dia. Eu sempre, na evangelização, eu falo para os meninos assim, que a primeira e a melhor escola de se aprender as coisas é a família. Porque é na família que a gente encontra nossos desafetos, que a gente encontra nossos amados, é na família que a gente aprende a burilar as nossas dificuldades, ignorância, falta de paciência, incompreensão, né? Então, a gente, dentro da família, se a gente começar a usar a questão da empatia com mais ênfase, a gente vai conseguir, dentro da família, fazer com que o mundo seja um mundo melhor. Começa aquele seio familiar. Então, é como o evangelho no lar, né? Você faz seu evangelho no lar, mas quantas pessoas não são beneficiadas só com o seu evangelho? Né? E por que a gente faz? A gente faz porque a gente já sabe os benefícios dessa atitude. A gente sabe que quando a gente faz um evangelho no lar, a gente não está só beneficiando nós e os nossos familiares, mas um círculo enorme de pessoas que estão à nossa volta e que nem têm ideia daquilo que a gente está fazendo. Empatia é você se preocupar com o outro, né? Então, para que a gente pudesse continuar o exercício da empatia, a gente precisava fazer esse exercício continuamente. A gente não pode dizer assim, né? Eu vou fazer hoje, aí daqui a semana eu faço de novo. Não, tem que ser contínuo, tem que ser uma coisa que se torne na sua vida a base de tudo. Porque aí a gente vai se sentir uma pessoa melhor, a gente vai fazer as pessoas ao nosso redor serem pessoas melhores, a gente vai fazer com que as pessoas olhem para você, vendo a sua luz brilhar e fazendo as luzes dos outros brilharem também. E aí a gente vai aumentando o leque de pessoas que vão se melhorando com a empatia. A gente percebe que no mundo inteiro, não é só no Brasil, que as pessoas, elas são muito caridosas, mas só em situação de catástrofes, né? Enquanto está ali o senhor debaixo do viaduto, isso é normal. O menino pedindo no sinal, normal. Mas nas grandes catástrofes, a gente é empático. Mas a gente podia diminuir um pouco esse campo de amplitude e vir para cá e ver. E aí a gente ia conseguir até, quem sabe, diminuir ou reduzir essa catástrofe ao nada. Né? Então a empatia é essa capacidade de ver e sentir pela ótica do outro. A gente não vai sentir nem ver igualzinho o outro está sentindo, mas vai chegar bem próximo. Dessa forma que a gente associa a generosidade dos julgamentos. Né? Quando a gente pratica a empatia, a gente é mais generoso ao julgar. Suzana, eu me perdi aqui no horário, eu tenho quanto tempo? Pode ficar tranquila, nós ainda temos 15 minutos. Beleza. Dá tempo de sobra. Pode ficar tranquila, quando estiver pertinho eu lhe aviso. Tá certo, obrigada. Então, a gente... de julgar o indivíduo que erra. Quando a gente julga o que aconteceu, é diferente de julgar aquele que fez acontecer. Então, a gente pode julgar e considerar, por exemplo, a prostituição moralmente errada, mas não deve julgar a criatura prostituída. São exemplos que a gente faz a analogia. E por que eu não devo proceder dessa maneira?
Porque ao julgar uma pessoa, inevitavelmente eu lavro as sentenças. Errada, culpada, pecaminosa, e por aí vai. Né? Então, quem somos nós para criar um juízo, onde a gente possa dizer, você é isso, você é aquilo. E nós, o que somos? Fazendo dessa forma. Né? O espírito de Joana de Ângeles, maravilhoso, aí ela diz assim, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Ou seja, aquele que julga, ele está errando muito mais. É muito mais grave o erro dele do que aquele que praticou o erro. Porque quem somos para julgar o outro por algo que ele fez? Talvez até por desconhecimento, talvez por falta de oportunidade. Nós não julgamos isso, a gente vai logo direto no ponto. E ela continua dizendo, o problema do pecado pertence a quem o pratica. Não tem nada a ver com ninguém, tem a ver com aquele que pratica. E a gente não está aqui para julgar. A tolerância, em razão disso, a todos se impõe, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe estende mão generosa para o soerguer. A empatia, a gente quando começa a praticar empatia, automaticamente a gente já traz para dentro de nós a generosidade, a compaixão, a caridade, a bondade, porque a gente realmente está tentando se colocar no lugar do outro. A gente está tentando sentir aquilo que ele sente. Então, quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente começa a criar em nós outras importantes qualidades que vai fazer a diferença no seu comportamento, no seu viver, no seu seio familiar, no seio familiar com os amigos, no comportamento da sociedade e por aí vai. Então, a gente, sendo empático, a gente traz para nós várias outras bondades, virtudes que a gente pratica até às vezes sem nem perceber. Então, o julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do homem. Ou seja, ainda não conseguimos progredir. Ainda estamos lá atrás. Somos ainda crianças infantis na nossa encarnação. Porque temos a habilidade bem latente do julgamento. Né? Quando a gente começa a julgar, a gente nunca para e reflete, a gente julga. E nós sentimos a capacidade de julgar de uma forma tão assintosa que a gente não acha que está errado. Né? A gente está sempre certo. Então, tem compaixão de quem cai. A consciência dele é que será o juiz dele, não nós. Quando a gente não usa de benevolência, que é outra qualidade que vem com a prática da empatia, quando a gente não usa a benevolência nas apreciações que fazemos das atitudes de alguém, pensamos a respeito dele. E qual a proposta de atitude empática? Pensar e sentir com ele. Então, quando a gente para e vê alguém com uma dificuldade, muitas vezes a gente até estende a mão e só. E vai embora. Né? Mas a gente não faz o exercício de o que aconteceu, por que ele está passando por isso? Será que eu posso contribuir para uma melhora disso? Mas se a gente lá no começo, a gente pensa, fulano, quando tem problema, só me procura. Ao invés de pensar, graças a Deus eu sou luz para ele. Porque as coisas vão ficando bem mais leves em cima dos nossos ombros quando a gente pensa. Fica bem mais leve. Então, obviamente, que o julgamento recriminador não favorece em nós, um estado de receptividade emocional. E com essa barreira intimida que nós mesmos estabelecemos, não prestamos a devida atenção às pessoas e nem participamos das suas situações, notadamente com relação ao amparo que deveria ou que poderia ser ofertado. Isso é Joana, viu? Dizendo como a gente deve se comportar. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele enfatiza
um ponto que diz assim: a censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos. Primeiro, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Se for reprimir o mal, menos ruim. Mas, normalmente, a gente quer rebaixar a criatura que praticou o pecado, né? É verdade. É uma coisa, assim, bem, bem forte dentro da gente. E se a gente não perceber isso, nessa situação que a gente está vivendo hoje, a gente vai demorar muito mais tempo para progredir. Então, essa oportunidade que a gente está tendo nessa situação de empatia, de vírus, de Covid, de dificuldade, de desemprego, a gente percebe que as pessoas estão mais caridosas, certo? Mas ainda se preocupam muito com elas. Então, temos que aproveitar essa oportunidade e exercitar isso aí. É uma oportunidade que Deus está dando para a gente. Então, quando a gente começa a praticar a empatia, a gente percebe que a gente fica mais, como é que eu poderia dizer, mais disponível. A verdade é essa, mais disponível para tudo. Para ajudar, para acolher, para estender a mão, para servir alguma coisa para alguém. Então, a gente se sente mais disponível. E aí tem uma historinha, no tempo da guerra, um ancião Nós temos 6 minutos agora. da terra, um ancião que estava para morrer, procurou um jovem e narrou uma história de heroísmo. Durante a guerra, ajudou o homem a fugir, deu-lhe abrigo, alimento e proteção. Quando já estavam chegando a um lugar seguro, esse homem decidiu traí-lo e entregá-lo ao inimigo. Aí o jovem perguntou: e como você escapou? Ele disse: eu não escapei. Eu sou o outro. Eu sou aquele que traiu. E aí, quando ele começou a conversar com o rapaz, ele disse que, ao contar essa história, como se fosse o herói, eu posso compreender tudo que ele fez por mim. Ele conta a história se transformando em herói, mas, na verdade, ele era o traidor. Então, esse conto nos traz a sabedoria sobre a empatia, essa ação de nos colocar no lugar do outro, de procurar sentir o que o outro sente. A empatia nos torna menos orgulhosos e egoístas, faz com que pensemos não só em nós, em nossos pontos de vista, mas em como estamos nos sentindo, mas também na vida alheia, no que se passa no íntimo de alguém. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a compreensão se torna mais fácil de ser alcançada, né? E os nossos corações se sentem mais aptos a perdoar. Quando nos colocamos no lugar do outro, temos a oportunidade de acalmar a raiva e de evitar a vingança. A empatia nos torna mais humanos, mais próximos da realidade do outro, de suas dificuldades e do seu caminho. Passamos a analisar a vida através de outros pontos de vista, de outros ângulos. E assim, nos tornamos mais sábios, mais maduros. O hábito de nos colocarmos no sentimento de alguém é um grande recurso que dispomos para nossas conquistas espirituais elevadas. O coração que se isola, que vê somente o que seus olhos permitem e não partilha da vida de seu próximo, está estacionado nas trilhas do tempo. É chegado o momento de grandes modificações, das grandes revoluções no interior do homem, e a empatia está aí, como excelente agente de transformação moral. Fazei aos homens tudo aquilo que desejais que eles os façam. Jesus falou isso, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. O médico das almas, Jesus, sempre buscou mostrar os caminhos mais seguros para as nossas vidas. Nessa máxima revolucionária e ao mesmo tempo simples, introduz na Terra o conceito de empatia, de agir conforme aquilo que desejamos para nós mesmos. As verdades estão conosco. É tempo de instituí-las em nossos dias. A empatia, além de nos mostrar o que a gente pode fazer para ajudar o outro, ela faz com que a gente compreenda melhor
e julgue menos. Sim. Ou julgue, mas com menos severidade. Quem usa a empatia entende as razões do outro e consegue suavizar o ódio, o rancor, o ressentimento, né? Quem tem a habilidade da empatia consegue desenvolver a compaixão e estender as mãos para auxiliar, preparando. A empatia, ou a falta dela, pode determinar se um lar viverá em constante guerra ou em harmonia. Os pais precisam da empatia na educação dos filhos, colocando-se em seu lugar constantemente. E os filhos precisam usar a empatia com os pais, colocando-se no lugar deles, entendendo as razões, a vontade deles acertarem, de fazer o melhor para os seus rebentos. A esposa se coloca no lugar do marido quando chega cansado, que não quer saber de nada, não quer conversa. E o marido se coloca no lugar da esposa quando chega e 3 reconhece. minutos. Vamos encerrar. 3 minutos. E reconhece que realmente aquele trabalho de casa, ele é muito maior do que aquele que ele faz na rua. Isso é empatia. Isso faz com que os lares se harmonizem. Então, a prática da empatia é uma necessidade premente para que a gente possa manter a harmonia, a felicidade, a união e o amor coeso dentro das nossas casas. Muita paz para vocês. Que assim seja, minha querida. As suas palavras hoje sobre esse tema tão oportuno, né, para os nossos dias, como eu disse desde o início, tempos de pandemia, tempos difíceis, mas ao mesmo tempo sabemos que foi programado pela espiritualidade, por Jesus e por toda a organização divina, para que a gente pudesse trabalhar tudo isso dentro de nós. A humildade, a empatia, a caridade, enfim, compreender sobre tudo que Jesus nos ensinou. As palavras proferidas por você hoje foram muito edificantes. Vários comentários aqui agradecendo pelas palavras, apesar de ter aí um problema de transmissão, algumas pessoas não estavam lhe vendo, mas puderam lhe ouvir e lhe ouvir muito bem, e agradecendo a você pela maneira tão bonita como você colocou o nosso tema de hoje. Obrigada. Eu gostaria de dar alguns avisos do NEAM e depois nós fazemos a nossa oração final. Sobre a campanha do quilo, avisar que, como sempre, avisamos que a campanha do quilo voltou de maneira presencial. A campanha do quilo é um dos trabalhos mais interessantes e mais bonitos que a Casa Espírita tem. Então, se você tem disponibilidade, se não faz parte do grupo de risco, compareça, faça esse trabalho, você vai ver como você vai crescer espiritualmente. Todos os domingos, a partir das 7h30 da manhã, a equipe da campanha do Quilo estará para lhe receber, para lhe orientar como fazer esse trabalho. As doações no NEAM, você pode fazer as doações toda quarta, das 14 às 16 e toda quinta, das 8 às 11, presencial. Nosso canal do YouTube está precisando de pessoas, de inscrições, para atingirmos um número eficiente para que a gente possa fazer essas palestras sem precisar, né, de tempo, sem precisar de tantos atrapalhos, porque esta ferramenta que nós estamos aqui, que é o Instagram, nós estamos usando hoje, tem um tempo determinado, então a gente não pode se estender muito e aí a gente fica muito preocupado, enfim. Então, inscrevam-se em nosso canal do YouTube, lembrando que o nome do canal é Núcleo Espírita Aristides Monteiro, porque tem 2 NEAM, que é de São Paulo, e se você for lá e procurar, quando for se inscrever, preste atenção nisso. O nosso canal é o Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Também temos os nossos grupos de WhatsApp com os tratamentos à distância. E, enfim, procure aí sempre se informar através
do direct do Instagram do NEAM. Enfim, o NEAM não para. Quase 24 horas no ar. Nós temos também as nossas palestras toda semana. Hoje foi a nossa primeira. Na quarta e na quinta também temos. Então, toda terça, toda quarta e toda quinta, nós estaremos com encontro marcado aqui. Agora passo a você, Marta, a nossa oração final. Esteja à vontade. Vamos continuar nesse clima de harmonia, para que a gente possa agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade boa e amiga, por esse momento tão maravilhoso que tivemos. Esse pouco tempo que estivemos juntos nos ajudou a refletir, a aprender, a continuar a praticar. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva com a sua paz, com o seu amor, e possamos ter uma noite tranquila, ter sonhos maravilhosos. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz a todos e até a próxima. Amanhã tem palestra novamente aqui no canal do NEAM, no Instagram do NEAM. Não percam. Muita paz e uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Silana. Muito obrigada, Marta.